Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que você está vendo esse vídeo, mas eu quero te desejar desde já que você seja muito bem-vindo ao meu canal. Muito obrigado por acessar aí, deixe seu like, compartilhe, para que esse vídeo possa alcançar um grande número de vidas. Hoje eu quero falar sobre a lei da atração segundo a Bíblia, que nada mais é do que a nossa fé, né? Que o próprio Senhor Jesus disse que se nós tivéssemos fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, que é bem pequenininho, nós seríamos capazes de mover montanhas. Então, hoje eu venho falar através dessa fé, porque eu tenho alcançado muitas coisas através da fé e eu quero dividir com vocês alguns versículos, né, que falam sobre isso, alguns versículos que eu acredito que falem sobre a lei da atração, né? Que é atrair, trazer à existência aquilo que ainda não existe, tá bom? Eu vou começar dando um exemplo básico de alguém que usou a lei da atração e alcançou o teu milagre na palavra do Senhor, que está aqui em Marcos. Vamos ler Marcos 5, no seu verso 25, Marcos 5, 25, que diz assim, ó: E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou no seu vestido, porque dizia: Se tão somente tocar seus vestidos, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem me tocou? Não, quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia que lhe tinha acontecido, tremendo e temendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste mal. Uau! Eu amo a palavra de Deus. É, esse exemplo aqui dessa mulher aqui, ela deixa para nós, ela deixa para mim, para você, um segredo, um dos maiores segredos escondidos na Bíblia, um dos maiores segredos que o próprio Jesus ele nos revela, né? Essa mulher, ela estava há 12 anos, né, num arraial, que naquela época as mulheres, quando estavam nos dias de menstruação, elas tinham que se retirar da cidade. Tinha lá aquele arraial, eu creio, né? Eu nunca entrei muito nesse assunto, mas tinha aquele arraial onde ficavam as mulheres, que eram consideradas imundas, né? Todas aquelas que estavam no seu período de fluxo. E tinha o arraial dos leprosos, que também não podia ficar dentro da cidade. Então, essa mulher estava lá há 12 anos. Se ela foi na primeira vez que veio o fluxo dela, digamos que por volta de 13, 14 anos, dependendo da menina, ela já estava com quase 25 anos de idade, presa naquele lugar. E ali ela ouviu falar que Jesus estava passando pelaquela cidade e ela viu ali a esperança dela. E ela falou, aí eu creio que ela resolveu fugir daquele lugar. Se ela fosse pega ali no meio da multidão e descobrissem que ela era uma das mulheres que tinham fluxo, que estava lá e que não estava pura, né? Porque as mulheres eram consideradas impuras. Se ela fosse pega ali, ela poderia morrer apedrejada. Só que ela passou por cima do medo dela. Aí tá a primeira chave que eu quero liberar para você, que o medo e a fé não caminham junto. Quando você tem medo, a sua fé retrai. Quando você tem fé, o medo é que retrai. Tá entendendo? Então, se você crer e não duvidar,
o medo, ele bate em retirada e o medo saindo, as coisas, você começa a trazer à existência as coisas que não existem. Então, essa mulher primeiro chutou o medo para longe. Falou, no esse medo não vai me parar. Ainda que me peguem, ainda que eu seja apedrejada, ainda que eu seja morta, eu não vou abrir mão. Eu sei que Jesus está passando. Se estão falando que ele cura cego, que ele cura leproso, que ele cura pessoas aleijadas, ele vai poder me curar. E ali ela deu o seu primeiro passo de fé. Ela saiu daquele arraial e ela começou a falar dentro do pensamento dela: se eu tão somente tocar-lhe nas barras do seu vestido, eu serei curada. E ali eu creio que ela foi falando do arraial até onde Jesus estava. Não sei a distância que era, não sei se era longe, se era perto, né? A Bíblia não relata isso, mas enquanto ela caminhava, ela dava aqueles passos em direção a Jesus, ela trouxe à existência aquilo que não existia. Ela começou a falar: se eu tão somente tocar-lhe nas orlas dos seus vestidos, nas barras do seu vestido, eu serei curada. Se eu tocar na barra do seu vestido, eu serei curada. E eu quero ler mais um versículo para vocês que se encaixa com tudo isso que eu tô te falando. Vamos lá. Tem a ver com a fé dessa mulher. Lá em Hebreus 11, é um versículo bastante conhecido. Em Hebreus 11 fala assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Aí continua, né? Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, do que é aparente. Então esse primeiro versículo ele diz exatamente o que aquela mulher fez. Ela teve fé de trazer à existência aquilo que ela ainda não via, porque aqui fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ela esperava a cura dela. E é a prova das coisas que se não veem. Ela ainda não via com os próprios olhos, mas ela já contemplava que ela já estava curada. Ela falou: se eu só tocar, eu vou ser curada. E ela trouxe a existência, ela começou a trazer a existência no mundo espiritual, a cura dela. Ela determinou, ela abriu a boca para lançar as palavras e houve no mundo espiritual um trabalho que trouxe à existência a fé que ela a cura que ela ainda não havia alcançado. E ali ela saiu e falou: se eu tão somente tocar nas orlas dos seus vestidos, eu serei curada. Eu vou só tocar na orla do vestido dele e eu vou ser curada. Se eu só tocar, se eu só conseguir chegar perto dele, se eu só tocar nos vestidos dele, eu vou ser curada, 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 eu vou ser curada. E foi. Passou por cima do medo de ser reconhecida, passou por cima do medo de ser pega e ser apedrejada, passou por cima do medo da morte. Porque se ela fosse pega, ela seria morta. Ela passou por cima do medo, ela excluiu o medo da vida dela e ela ativou o modo fé. E ali pela fé ela foi. E quando ela chegou escondida, sendo empurrada, estava todo mundo no mesmo momento querendo tocar em Jesus, estava todo mundo querendo se aproximar de Jesus, e ela ali pela fé ela foi. E ela falou: se eu só tocar, eu vou ser curada. Eu preciso tocar. Eu preciso tocar nele, porque se só tocar, eu vou ser curada. E ela foi se espremendo e sendo empurrada, e foi, e tocou. Quando ela tocou, pela fé que ela já havia trazido à existência, a cura dela foi alcançada. E ali ela conseguiu tirar algo de mais valioso. Ela conseguiu tirar a virtude de Jesus. Eu li aqui no livro de Marcos, mas eu vou estar lendo aqui em Mateus, porque um dos livros fala que Jesus viu que saiu virtude dele. Vamos ver, Mateus, lá em Mateus 9 fala dessa mulher. Mateus 9, 18. Peraí. Mateus 9, 18. Cadê? Não, Mateus 9. Gente, Mateus 9, 18. Peraí, vou achar. Eu tô no Mateus 8, desculpa. Mateus 9, 18. Tá. Ide, porém. Não, Mateus 9. Porque dizia consigo ela, né? Se eu tão somente tocar no seu vestido, ficarei sã. Jesus, voltando-se, disse: tem bom ânimo, filha, tua fé te salvou. Não é aqui. Então deve ser em Lucas.
Vamos lá em Lucas 8:40. Bíblia é um paraíso, né, minha gente? Eu amo a palavra de Deus. Lucas 8:40, vamos lá. É 8:40 que eu falei? Não, Lucas... É 8:40. Lucas 8:40. Tá, diz assim. A mulher que tinha um fluxo de sangue gastada com os médicos, ela chegando por detrás dele, tocou o seu vestido e logo estancou o seu fluxo de sangue. Disse Pedro e os que estavam: Mestre, a multidão te aperta, te oprime. Quem é? E o Senhor pergunta: quem é que me tocou? Disse Jesus: alguém me tocou. Olha o que Jesus diz. É em Lucas 8:40 que fala. 8:46. E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Ela conseguiu, através da fé dela, tirar um pouco da virtude que Jesus tinha. É lindo demais isso, gente. Ela trouxe a existência que não existia. E o porquê eu resolvi gravar esse vídeo? Por quê? Não é diferente comigo e não é diferente com você. Quando você começa a trazer à existência aquilo que não existe passa a existir, entendeu? Você começa pela sua fé, você começa a determinar o teu futuro como essa mulher determinou. No caso dela, ela tinha aquele fluxo de sangue no qual já tinha roubado 12 anos da vida dela. Eu creio que ela já estava por aqui. Ela já estava de saco cheio. Ela queria conviver com a família, queria conviver com os pais, com o esposo. Ninguém sabe, né? Em que época da vida que ela começou a ter esse mal. Mas se foi mais velha, talvez ela tivesse filhos, talvez ela tivesse esposo. A Bíblia não relata bem a história dela. Talvez tivesse ido lá desde a primeira vez que o fluxo dela desceu. Talvez ela tinha mãe, tinha pai. Talvez a mãe morreu, o pai morreu, ela não pôde ir no enterro porque estava impura. Enfim, a gente não sabe a história dela. Mas ela já estava por aqui. Eram 12 anos perdidos. E aí ela pegou e falou: não, se eu somente tocar nas orlas dos vestidos dele, eu vou ser curada. E ela creu, e ela acreditou, e ela trouxe à existência aquilo que não existe.